Você nasceu sem nenhum cuidado, sem proteção, mas eu vi você, percebi, logo me enamorei. Cuidei de você dos primeiros passos à liberdade. Chegando o tempo dos amores, cobri sua nudez, fiz aliança com você. Estávamos ligados um ao outro, éramos um do outro. Eu era seu e você me pertencia. Com amor ornei sua vida, com dignidade real, beleza perfeita. Mas você se iludiu, se afastou, se prostituiu e se esqueceu de mim, se entregando a qualquer um. Ainda carrega no peito o peso da vergonha. Mas eu me recordo da nossa aliança. Farei uma nova e eterna. Amo você com eterno amor. Por isso estendo o meu favor, porque o amor é forte como a morte e suas centelhas divinas. Olá, Revolução Jesus, estamos juntos. Boa noite para você que está aqui com a gente. Boa noite, Rafa. Boa noite, Tiago. Boa noite você que tem participado com a gente do programa. E hoje, Tiago, nós continuamos com a série Ágape. Isso mesmo. Para você que perdeu o primeiro capítulo, não se preocupe, já tem lá no Canção Nova Play. Mas o programa de hoje tem muito mais a ser revelado do amor de Deus. Verdade, são capítulos que com certeza vão nos ajudar a entender e aprofundar ainda mais no misterioso amor de Deus. E hoje nós queremos falar da esponsalidade, o amor esponsal de Deus, né? Uma palavra que parece um tanto difícil, mas que, claro, é difícil de se explicar, mas na profundidade do seu significado, com certeza vai revelar a mim e a você, e vai nos provocar a querer fazer essa experiência, que é profunda mesmo, e que é difícil explicar, né, Rafa? Traduzir sobre o amor de Deus, inclusive tem até uma palavra, e não faltam palavras na palavra de Deus, que vão nos referenciando, né, sobre este amor de Deus que é grandioso, e por isso se utilizam várias alegorias, várias analogias, para tentar explicar o que é esse louco amor de Deus por cada um de nós. E lá no no livro de Ezequiel, no capítulo 16, no versículo 8 vai dizer assim: passando junto de ti, percebi que tinhas chegado à idade do amor. Estendi o manto sobre ti para cobrir tua nudez. Eu te fiz um juramento, estabelecendo uma aliança contigo, oráculo do Senhor Deus, e passaste a ser minha. E o título dessa passagem aqui, na tradução da CNBB, é Jerusalém, esposa infiel. E eu fui hoje, Tiago, lendo essa passagem e fui me ruminando um pouquinho daquilo que ela vem dizer. É muito importante, depois se você quiser também pegar aí na sua Bíblia, Ezequiel 16, 8, mas você pode ler todo o capítulo, porque vai dizendo desse amor misericordioso de Deus. Esse amor de Deus que nos alcança, muitas vezes nos tira da situação de pecado, nos dá vestes novas, né? Nos transforma novamente, e a gente muitas vezes na nossa infidelidade nós voltamos na situação do pecado e esquecemos deste amor que é derramado em abundância sobre nós. Quantos de nós não fazemos a experiência de tocar na misericórdia de Deus no nosso dia a dia? Você já foi alcançado pela misericórdia de Deus? Você já foi lavado, colocou a vestes nova e falou assim, agora eu vou começar uma vida nova. E quando você viu, você estava caindo de novo. E aí? Será que Deus realmente nos perdoa novamente, Thiago? Eis a questão, aqui já tem uma resposta, por isso não sai daí. É o programa Revolução Jesus, a série Ágape, e hoje estamos falando no segundo capítulo sobre o amor esponsal de Deus. E você não está acompanhando esse programa por acaso. Saiba, nós rezávamos aqui antes de começar o programa e é algo que Deus colocava no meu coração. O amor de Deus quer ser derramado sobre a situação na qual você se encontra. O amor de Deus quer alcançar você. Então você apenas não vai acompanhar um programa, você não vai apenas saber mais sobre um assunto, você vai fazer uma experiência. Então se abra a este amor misericordioso de Deus que faz novas todas as coisas e que sempre as palavras serão limitadas para conseguir
traduzi-lo. Mas vamos tentar fazer isso? Vamos tentar traduzir esse amor? Então, olha, faz o seguinte, você sabe que o programa Revolução Jesus só acontece porque você está aí ligadinho com a gente sempre quer a sua participação, a sua interação com a gente. Inclusive, Rafa, né, esse final de semana aqui, graças a Deus, a Chácara de Santa Cruz está aberta e é muito bacana receber você aqui. Quantas pessoas que acompanham o programa Revolução Jesus, né, que nos encontram e dizem, olha, eu acompanho. Não vai dar para nomear aqui todas as pessoas que a gente encontrou, mas quero deixar um grande abraço e saiba, a Chácara de Santa Cruz da Canção Nova está aberta e você presencialmente pode vir aqui para também viver a experiência profunda com Deus, viu? Então, um grande e carinhoso abraço para todas aquelas pessoas que nós vamos encontrando aqui, porque a nossa missão tem sentido por causa disso, né, Rafa? É gente que fala tanto da misericórdia, né? Do santuário da misericórdia, ali onde é um lugar onde a gente experimenta realmente do amor de Deus que nos acolhe. Verdade. Quando a gente chega, a gente já olha para aquele mosaico e a experiência que a gente faz é de ser aquele filho pródigo que se coloca no lugar, no colo de Deus. Então, venha para a Canção Nova também fazer essa experiência com o amor de Deus, que fala tanto ao nosso coração. E nós deixamos um card, uma motivação hoje, Tiago. Qual que é a motivação para aquele que nos acompanha pelo @RevoluçãoJesus? Ó, presta atenção aí na pergunta. Amor esponsal, como você o descreve? Não se preocupe, a resposta está certa, está errada. Não. Como você entende? Quando fala amor esponsal, o que vem na sua mente? Escreve aí nos comentários. A postagem já foi feita no @RevoluçãoJesus, como a Rafaela disse. Então, coloca aí nos comentários o que para você é o amor esponsal. O que isso significa? E a gente quer mandar um alô para você aqui depois nos comentários, tá bom? Então, aproveita enquanto o programa vai acontecendo, vai respondendo e vai interagindo com a gente, tá bom? A gente vai receber nosso convidado, mas eu quero aproveitar, Rafa, hoje no início do programa, eu quero mostrar uma camiseta muito bonita que eu estou vestindo aqui, gente. Olha só, que bacana. Ele nos fez.com/unidade. Essa camiseta é para quem quer celebrar a unidade, para quem quer viver a unidade, né? Ela é muito significativa, é uma camiseta dos Jovens Canção Nova e está disponível na loja.cançãonova.com. O que significa? Que Deus ele nos fez unidade, a Trindade é a unidade. E quando as barreiras caem, nós nos tornamos comunidade. Então você quer celebrar a unidade, você quer levar essa mensagem de unidade, quer vestir essa mensagem também? Então adquira a sua camiseta, tem todos os tamanhos aí, para homem, para mulher, loja.cançãonova.com, tá bom? E assim você também está ajudando a Canção Nova na sua missão e os Jovens Canção Nova também. Tiago, a gente estava falando aqui sobre o amor esponsal e eu tenho certeza que muita gente em casa já ficou assim, mas que amor é esse? Eu quero fazer uma experiência com ele. Então, se você não sabe, a gente vai trazer um convidado que vai nos ajudar a tirar todas as dúvidas. Seja bem-vindo, William. Uau, gente! Seja bem-vindo, William. Alegria. Nós contamos com a tua presença. Aqui, brother. Muito bom. Novamente, né? Você já veio algumas vezes aqui no Evolução, né? Por favor, pode sentar aqui, mano. Algumas, eu cheguei. Só foi uma só que você veio? Segunda vez, né? Segunda. E olha que interessante, né? Porque a outra vez você também veio num contexto parecido, né? Foi amizade, né? Foi, falando sobre amizade, filia. Na outra série, né? Porque esse é o fechamento, né, Rafa? Falamos sobre filia. A segunda série que nós fizemos foi Eros. E agora nós estamos aqui na série Ágape. Então, bem-vindo, William. Obrigado, muito bom tê-lo aqui com a gente. O William que é seminarista da Canção Nova, né? E está aí às portas de um grande momento, né, William? Na expectativa da ordenação diaconal, né? Será no próximo dia 12 de dezembro. Faltam aí 27 dias, o coração já está vibrante, vivendo essa alegria, né? Da concretização do projeto, do sonho de Deus para a minha vida. William, deixa eu pegar a partir da sua vida, né? A gente quer trazer aqui, aprofundar na temática, mas eu tenho quase que certeza que para você hoje estar dando esse passo tão importante, né? Na sua vocação, isso é uma resposta de amor. Mas se houve uma resposta, quer dizer que alguém te amou por primeiro. Não é mesmo? Porque todo chamado tem sua base nessa experiência profunda de amor, né? E não é qualquer amor. Nós estamos falando do amor de Deus. Como é que a gente pode caracterizar, conceituar ou tentar explicar o que significa a esponsalidade, o amor esponsal de Deus? Só o amor explica uma vocação, né? A entrega de uma vida a Deus, como você disse, amado, eu dou uma resposta de amor. O amor esponsal, ele é a expressão máxima do amor de Deus, porque ele é um amor de união, como na vida matrimonial, não é? O homem deixa pai, deixa mãe, deixa a sua casa, se une à sua mulher
A mulher também deixa seu pai, sua mãe, deixa sua casa, se une ao seu esposo para uma experiência de uma união maior, mais plena, mais perfeita, mais integrada. Esse mistério do matrimônio expressa a beleza do amor de Deus que quer se unir a nós. O Catecismo da Igreja tem uma expressão bonita que fala que tudo que existe na Igreja favorece a união de toda a alma com Deus. Então, a expressão máxima do amor de Deus é essa dimensão unitiva. O que é de Deus passa a ser meu. O que é meu passa a ser de Deus, a ponto de formarem um só coração e uma só alma. Então, dizer de amor esponsal é dizer de um amor de união. A vontade de Deus que se torna uma só com a minha vontade, o meu pensamento que se torna um só com o pensamento de Deus, porque todo amor tende à união. Quem ama quer estar com o amado. William, esse desejo está no nosso coração. Eu quero corresponder ao amor de Deus. Mas muitas vezes também eu me deparo com a minha humanidade que é fragilizada, né? Como fazer para permanecer, para ser fiel a este amor e não mais cair no pecado, ou mais voltar atrás das minhas escolhas? Como ser fiel a esse amor que Deus tem por mim? Veja, a Sagrada Escritura traz por diversas vezes essa história, né? Das infidelidades de Israel para com Deus, o esposo sempre fiel. Vocês trouxeram aqui a passagem do livro de Ezequiel, mas tantos outros profetas, Oséias, Isaías, expressam essa luta e essa dinâmica. Deus que ama com fidelidade e o povo que continuamente trai. E a beleza, por exemplo, do Cântico dos Cânticos, né, que expressa, acho que de maneira mais bela, essa esponsalidade. É um livro que retrata o amor do rei Salomão por Sulamita, uma das suas mulheres, né, mas que expressa bem essa entrega de Deus por essa esposa que, por vezes ou outra, pisa na bola, cai, é infiel. Como explicar, né, essa traição? Enquanto eu me preparava para vir para cá, eu me lembrava de São Bernardo de Claraval, que ele diz que o nosso desejo era todo unificado em Deus. E a traição é um desvio do desejo. O pecado, a traição a Deus é como um martelo que fragmenta o nosso desejo e o joga para as criaturas, fazendo com que aquilo que estava unificado, canalizado só em Deus, se espalhe para as criaturas. Então, como lidar com essa traição? Como lidar com esse drama do pecado dentro de nós, que nos faz, por muitas vezes, cair e pisar na bola? Eu preciso reunificar o meu desejo em Deus. E aí o papel da ascese, né? Desse esforço diário de lutar contra o pecado, de lutar contra as tendências pecaminosas, a vida de oração, a fuga das ocasiões de pecado, para que o desejo que estava fragmentado, entregue para as criaturas, volte a ser unificado somente em Deus. Gente, é muito profundo, né? Você falou aqui, eu lembrei de outro livro, né? O profeta Oséias. Também, né? De maneira muito particular, vai a vida daquele profeta, né? Que encarna de fato uma profecia na sua vida, né? E persevera na fidelidade, aquela que é uma prostituta, alguém que adultera, que trai o amor, né, dele, e Deus fala, permanece. Representando, claro, né, o povo que trai, o povo que vira as costas para Deus, o povo que é infiel, né, diante dessa pergunta que a Rafa fez, mas Deus insiste, Deus persiste. E acho que algo muito importante também, né, William, falar sobre isso, é a gente entender que o amor esponsal, ele não é uma exclusividade para quem é sacerdote, celibatário, irmão religioso, não, é para todos, inclusive para quem é casado, né? Eu gosto muito de um termo sobre a esponsalidade universal, né? Que todos têm a sua dimensão esponsal, quer dizer, aquele lugar que só Deus pode ocupar, ninguém mais pode ocupar, né? E você vai ser um ótimo esposo, uma ótima esposa, um ótimo pai, uma ótima mãe, se você tiver a sua dimensão esponsal bem desenvolvida, assim eu posso dizer. Essa experiência, né, de amor bem desenvolvida. É muito profundo, gente, dá o que falar. Então, por isso, agora vamos acompanhar a videoaula. Né? Nós temos a videoaula, o Padre Silvio está aqui com a gente, marcando presença nessa série Ágape, e com certeza vai contribuir ainda mais na explanação desse misterioso amor de Deus por cada um de nós. Bem-vindo, Padre Silvio.
um Deus que não apenas dá a vida por nós ou que é nosso Pai, mas um Deus que quer se enamorar de nós. É bonita essa forma esponsal do amor de Deus. Então nós podemos falar nessa dinâmica do amor de misericórdia, podemos falar de bondade, podemos falar de mansidão. Eu amei você com amor eterno, conservei o meu amor por você, recorda no Jeremias. Eu amei você com amor eterno. É bonita essa forma com que Deus nos ama, amor de eternidade. Muitos santos da igreja vivem essa experiência de um enamoramento da alma. Sentem como que uma profunda atração. Nada que vá para a dimensão carnal, nada que vá para outras dimensões, mas esse enamorar-se com um profundo sentimento de pertença. Deus nos ama com essa pertença. Colocarei a minha lei, vai dizer Jeremias, em seu peito. A escreverei em seu coração. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus quer colocar a lei no nosso coração. Muitas vezes a história sagrada vai nos recordar que Deus é fiel na sua aliança e o povo nem sempre. Mas Deus se mantém. Nós temos um Deus que pacientemente nos espera. É esse amor que nós vamos começar a entender o que significa ter tamanha misericórdia. Porque na nossa convivência, qualquer um que pise na bola conosco, na linguagem muito vulgar, a gente já rompe relacionamentos. Nós temos dificuldade muitas vezes de perdoar, de compreender diferenças. Claro que é difícil. Humanamente falando, compreender uma traição é muito difícil. Mas esse Deus é um Deus que ultrapassa toda a nossa capacidade de compreensão. Nós não vamos conseguir entender a lógica desse amor. Como pode um Deus que, num povo tão tradicional à lei, quer dizer que essa lei da pedra não tem importância se ela não ser vivida na experiência do coração? Olhemos a experiência do Cântico dos Cânticos, quando, em muitos relatos, o autor vai nos levar a compreender que amor é esse. Um amor de espera, um amor de ansiedade, um amor de alegria ao encontrar o amado, a amada do seu coração. Eu sou do meu amado, diz o Cântico dos Cânticos, seu desejo o traz para mim. Quisera alguém dar tudo o que tem para comprar o amor. Bonito isso, né? Quisera alguém dar tudo o que tem para comprar o amor. Mas esse amor não é um amor que se compra, é um amor que se experimenta todos os dias. É um amor que nós precisamos, como que numa experiência intensa, fazer o exercício disso. Como amar dessa forma? Valeu, Padre Silvio! Muito bom tê-lo aqui com a gente. Fica ligado que nós temos ainda a parte 2 dessa videoaula. Estamos falando de amor esponsal. E amor esponsal diz de intimidade, diz de profundidade, de comunhão com Deus. Por isso quero te dar uma dica bem pessoal aqui, gente. Olha, eu costumeiramente não falo do meu livro, mas hoje eu vou falar. Átrios, Segredos da Vida Íntima com Deus. Esse livro que traz algumas experiências feitas, mas mais do que minhas experiências, é fruto de busca. Eu quis buscar entender melhor como estabelecer uma vida íntima com Deus. Então, buscando nos santos da igreja, nos ensinamentos da igreja, da Sagrada Escritura, eu compilei tudo isso e transformei nesse livro. Então, se você quer ser mais íntimo de Deus, segue a dica aí do livro Átrios, Segredos da Vida Íntima com Deus. Tá bom? Essa é a dica. Quero mandar aqui também um abraço, Rafa, porque já tem gente levando muito a sério aqui o nosso convite de interagir conosco e já estão trazendo aqui a sua contribuição através do @RevoluçãoJesus. Um abraço para o Gui Augusto, que já reagiu. Wesley Barbosa, sempre presente. Literalmente, meu porto seguro, Nós perguntamos sobre o amor esponsal, descreva. A Cleusa disse que é o amor único. A Thay Silva, é um amor verdadeiro, um amor natural? Na verdade, ela está fazendo um questionamento aqui. Thaís de Lorena, São Paulo. A Ivete, precisamos aprender, renovar e levar o amor de Deus aos irmãos neste mundo, reforçando a divindade de nossa existência. E um abraço também para Nádia Carneiro. Amor esponsal é o amor grandioso, em caixa alta aqui, grandioso, e piedoso de Deus por nós, inexplicável.
realmente, acho que essa palavra cai muito bem, né? É inexplicável. A gente está tentando, a gente traz algumas pinceladas, mas é mais do que também conceituar, é experiência de vida, né? Exatamente. E o Padre Silva, ele falava, William, desse amor de pertença que enamorava, que atraía os santos. Mas muitas vezes, até mesmo por aquilo que a gente vai vivendo, quando a gente fala de pertença, o sentimento que a gente traz é de prisão, né? Eu estou presa, eu tenho que me limitar àquilo, aquele quadrado, aquelas regras. Mas com Deus é diferente. Quando a gente fala do amor de Deus, é o amor livre, né? Que nos torna livre. Como que é essa questão do pertença que me faz pensar na prisão, mas na verdade com Deus é tudo diferente, né? É o oposto daquilo que o mundo nos fala. Acho que às vezes tem esse drama e esse questionamento, porque as nossas relações humanas, infelizmente, são marcadas pelo pecado e pelo egoísmo. As relações possessivas que me faz querer ter o outro para usufruir dele algum prazer. Em Deus não há sombra de egoísmo. Deus ama para comunicar o bem, para fazer o bem. Deus me quer perto, me quer cativo dele, simplesmente para me dar o seu bem, para me dar o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Então, dizer de um amor que aprisiona, que torna cativo, é dizer de um amor que quer me fazer livre. Por isso a Sagrada Escritura diz muitas vezes, e é bonito isso, que o amor de Deus é um amor ciumento. Não é um amor ciumento que me quer para mim, para si e para me satisfazer. O amor de Deus é ciumento porque é um movimento de dentro para fora. É Deus que se derrama sobre mim para me fazer feliz. Você trouxe uma coisa, acho que muito importante frisar, essa vocação universal à santidade e com isso à esponsalidade, independente do estado de vida, se é diácono, se é celibatário, se é freira, se é padre, se é leigo, se é casado, todos nós somos chamados a essa alta união com Deus, naquilo que a espiritualidade chamou de matrimônio espiritual, não é? Todos nós somos chamados a trilhar esse caminho de espiritualidade até esse cume de uma união total com Deus. São João da Cruz fala de uma união transformante, né? Quando a alma amada se transforma no amado. Os desejos de Deus, a vida de Deus passa a ser a vida da alma. Como no matrimônio. Alguém casado em comunhão de bens tem o nome do seu esposo, não é? A mulher casada adquire o sobrenome do seu esposo. Tem os bens do seu esposo, então a casa, o carro, os bens passam a ser em comum, mas também tem a vida do esposo. Trazendo isso para a vida espiritual, no matrimônio espiritual, na vida com Deus, nós que somos batizados temos o nome de Deus, somos cristãos. Temos os bens de Deus, a alegria de Deus, o poder de Deus, a herança eterna de Jesus Cristo é também nossa. Mas não só os bens de Deus, a vida de Deus passa a ser nossa. Por isso é uma vocação de todos. Todos são chamados a essa esponsalidade, no sentido de ter o nome, os bens e a vida de Deus como propriedade única. Olha, e é muito bonito. Eu quero convidar você que está acompanhando e prestando atenção em tudo aquilo que nós estamos falando, perceba as reações que acontecem no seu interior. Porque, de fato, quando a gente começa a falar do amor de Deus, falar do amor esponsal, eu vou usar esse termo entre aspas, tá? A nossa alma, ela reage. Há uma resposta no nosso interior. Porque, de fato, o nosso coração está dizendo, é isso. Eu quero, eu desejo. É a própria trindade que habita no nosso interior que vai causando esse movimento e vai nos provocando a nos abrir o amor de Deus. Eu vou lançar um desafio aqui para o William, nesses 2 últimos minutos de programa que nós temos, William, desculpa, de bloco, não de programa, de bloco, né? Passos concretos que eu posso dar para crescer no amor esponsal a Deus, né? Nós falamos de fidelidade, nós falamos de pertença, mas o que eu posso fazer efetivamente para crescer nesse amor esponsal, para nutrir a parte que me cabe, porque Deus faz a parte dele, mas aquilo que me cabe. Dizer de amor esponsal é dizer de uma paixão, né? E como se alimenta uma paixão? A paixão se alimenta de presença e de pensamento. Quanto mais eu penso na pessoa amada, tanto mais aquela paixão cresce, né? Então, o pensamento frequente em Deus, viver no meu dia a dia de maneira que no meu trabalho, no meu lazer, estando em casa, estando na igreja, o meu pensamento voltado para Deus. Quanto mais eu penso, tanto mais eu me apaixono.
O pensamento é como a lenha da fogueira, né? Que alimenta a paixão, como um casal de namorados. Quanto mais um pensa no outro, tanto mais aquela paixão aumenta. E aliado ao pensamento, a presença. Quanto mais estou na presença de quem eu amo, mais eu quero estar e mais eu me apaixono. E aí a vida de oração. Você bem falou do seu livro, né? A vida de oração é esse espaço em que a esponsalidade cresce. Não haverá paixão, não haverá um aumento de amor sem intimidade. Quanto mais eu dou do meu coração, quanto mais eu dou da minha interioridade, mais esse amor cresce. Então, quer crescer no amor? Reze mais. Viva mais a sua vida com Deus, pense mais nele, dedique mais tempo do seu dia, da sua vida, da sua juventude para Deus. O amor, Tiago, tem raízes na atenção. Eu dou atenção para aquilo que eu amo. Verdade. Aquilo que de fato cativa a minha atenção é o que conquistou o meu amor. Então, quer medir o seu amor para Deus? Meça a sua atenção. Ele é o termômetro. Quanto mais atento eu estou a Ele, mais eu amarei. Então anota esses dois P, PP, né? Pensamento Presença em e Deus pensamento. e presença, pensamento e presença. E ali aproveita, né? Faz o seguinte, William, né, você veio com a gente nesse primeiro bloco. Você que está nos acompanhando, reza uma Ave Maria por ele, né, Por e favor. pelos outros 9 seminaristas, né? Que também vão viver esse momento tão importante da vocação deles, no próximo dia 12 aí de dezembro. Se você está vendo esse programa em outro momento, já pode ter passado a data, mas reza por eles, tá bom? Combinado? William, muito obrigado aí pela sua presença alegria. aqui, viu, e por agregar tanto e por transbordar. Né, William, quando a gente fala sobre esse tema, logo pensa no William, não é por acaso, né? Que exala muito isso. Amigão de São João da Cruz, né? E por aí vai. Obrigado, viu, William? Obrigado, uma alegria. Uma Muito alegria. bom. E a gente não se despede de você de casa, não. A gente só dá um até breve, porque o intervalo é muito rápido e a gente volta no segundo bloco agora com uma partilha de vida também, de alguém que fez a experiência com esse amor e que também produziu efeitos na sua vida em todas as esferas. Então não sai daí que eu já estou vendo ela aqui e daqui a pouquinho ela vai entrar por essa porta. A gente já está de volta. E estamos de volta, é o programa Revolução Jesus na série Ágape, falando hoje sobre o amor esponsal. De Deus, esse amor que a gente já ouviu, já experimentou. E para você que não acompanhou o primeiro bloco, não se preocupe que a gente tem muito mais ainda, você vai aprender muito mais, até com testemunhos, né? Verdade. Quando a gente fala do amor de Deus, a gente está falando de vivência, de vida, que transborda em nós e que também transborda nas pessoas que estão à nossa volta. Mas é só um spoiler. Já já ela vai entrar por essa porta. Essa figura Exatamente. ilustre que vai estar com a gente. Primeiro a gente vai falar sobre o vestibular Canção Nova. Para você aí que está pensando, o que eu vou fazer? Terminei os estudos, preciso decidir o caminho que eu preciso tomar. A gente tem aqui uma dica do vestibular da Canção Nova. Ou da Canção Nova. Isso. E nós temos a prova online dia 4 de dezembro. Então, eu não posso ir. Não se preocupa, tem prova online dia 4 de dezembro. E aí você pode se inscrever gratuitamente, viu? Entra lá no @faculdadecn, é o perfil para você ficar por dentro. Temos 4 cursos na Faculdade Canção Nova. Tá aí uma boa, inteligente e sábia escolha. Vim estudar na Faculdade Canção Nova. Afinal de contas, a nossa vida é feita de escolhas. E aqui a gente está dando uma dica para você fazer uma escolha acertada na sua vida, a partir também do propósito que Deus tem para você. Uma faculdade que preza pelos valores cristãos, pelos princípios morais. Então, vale muito a pena você ter uma formação profissional, mas ao mesmo tempo um ambiente que vai te propiciar a crescer na sua fé. Então fica aí a dica, @faculdadecn. E eu tenho outra dica. Outra, vamos ficar até de pé, vem pra cá, porque essa dica aqui também a gente quer dar de pé nessa posição aqui. Não é dica de produto, mas sim de um grande evento que acontecerá no mês de janeiro e já temos data. Do dia 13 ao dia 16 de janeiro, nós temos acampamento Revolução Jesus, com o tema Metamorfose. E o melhor de tudo é o que, Thiago? Que as pessoas podem participar aqui. Com a gente. Olha, já tem um monte de presença confirmada nesse acampamento. Já a gente vai começar a contar para vocês tudinho, tá bom? Mas pode se preparar que tenho certeza que vai ser profundo, né? A temática, né? Metamorfose. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Você vai entender o sentido disso. Vai ter presenças inéditas no Revolução Jesus, do acampamento, que nunca estiveram aqui.
vão estar com a gente, já presenças que já são de casa também estarão, teremos vários shows, viu? São mais de 3, te garanto. Então você não pode perder, de 13 a 16 de janeiro, acampamento Revolução Jesus, aqui na Canção Nova. Dá tempo de você se organizar, convidar o seu grupo, os seus amigos e vir vivenciar. Aproveite que a Canção Nova está aberta e permanecerá com a graça de Deus durante muito tempo, tá bom? Vem viver essa experiência de metamorfose aqui com a gente, que com certeza vai marcar a sua vida, tá ok? Ó, beleza? E falando de experiência, nós voltamos com o nosso querido Padre Silvio, que tem muito para falar sobre a experiência do amor esponsal de Deus. Seja bem-vindo, Padre. Olhemos a experiência do Cântico dos Cânticos, quando em muitos relatos o autor vai nos levar a compreender que amor é esse. Um amor de espera, um amor de ansiedade, um amor de alegria ao encontrar o amado, a amada do seu coração. Eu sou do meu amado, diz o Cântico dos Cânticos, seu desejo o traz para mim. Quisera alguém dar tudo o que tem para comprar o amor. Bonito isso, né? Quisera alguém dar tudo o que tem para comprar o amor. Mas esse amor não é um amor que se compra, é um amor que se experimenta todos os dias. É um amor que nós precisamos, como que numa experiência intensa, fazer o exercício disso. Como amar dessa forma? Por mais que queiramos, por mais que estejamos dispostos, muitas vezes o fator humano ele será uma condicional para não nos fazer chegar nessa plenitude, porque esse amor é Deus. Deus é assim apresentado, né, na carta de João. Deus é amor. Quem ama conhece a Deus. Portanto, uma forma de chegarmos tão perto de Deus é aprender essa forma de amar. E aqui, queridos irmãos, essa galera tão bonita do Revolução, o próprio rito do matrimônio, ele vai nos recordar isso, que o amor de um homem e de uma mulher é tão fecundo e tão bonito como o amor de Cristo pela sua igreja. Cristo ama a sua igreja, Cristo jamais trairá a sua igreja a ninguém. E é nesse amor que vamos tentar compreender como é que também nós podemos amar uns aos outros. Já pensou como seria bonito o homem e a mulher, o ser humano, vivendo essa experiência tão fecunda do amor? Antes de qualquer intenção, amar. O amor que constrói vínculos, o amor que constrói relacionamentos. E aqui nós vamos compreender isso. Estamos diante de um alto exercício que todos nós, na pessoa de Deus, vamos aprendendo a viver. Você se recorda na passagem em que Pedro se questiona sobre o perdoar. O que é o perdoar, senão esta profunda experiência de amar? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus vai dizer não. Eu digo 70 vezes 7. Portanto, amar infinitamente. Amar situações que às vezes nós nem temos como compreender. Situações tão fecundas, tão fortes, como uma mãe, por exemplo, que perdoa o criminoso que matou o seu filho. É um amor heróico. É um amor que não fica guardando ressentimentos, não fica guardando mágoas. É amor que nos plenifica. E é esse amor de Deus. Amor que experimentamos no momento de reconciliação, dentro do sacramento, por exemplo. Somos lavados, somos perdoados. Deus não é alguém que fica anotando, né, os seus erros, os seus fracassos, para num determinado momento da vida Ele lhe dizer isso. Olha, eu te perdoo, viu? Mas está aqui o que você fez por mim. Nós fazemos isso muitas vezes. Queremos dizer que somos capazes de perdoar, que damos um passo nisso, mas temos dificuldades de fato, apagar. É um exercício muito forte. Nós não conseguimos apagar, é evidente, mas nós podemos superar, muitas vezes, essa situação tão grande da experiência do amor. Então aqui entendemos isso. O amado que sai à procura da amada, a amada que está ansiosa por encontrar o amado do coração, somos nós à procura de Deus. Como dizia, quantos santos viveram esta tão forte experiência de um amor esponsal, de um amor que ele ultrapassa a nossa capacidade de imaginar o que seja bondade, o que seja mansidão, amor que se antecipa, amor que tem predileção por aquele que não é o objeto a ser conquistado, mas por aquele que é o hóspede do coração, da alma, que precisa ser habitado por nós. É tão forte esse amor, é tão bonito a gente compreender essa dinâmica do amor ágape a partir daí. Um Deus que
tem amor de entranhas, um Deus que tem amor fecundo por nós, um Deus que quer nos trazer tão perto dele, acarinhar-nos, porque nos fala desse amor. E é nesse amor que nós nos encontramos hoje, como igreja, como irmãos e irmãs. É nesse amor que nós nos encontramos hoje como a grande comunidade dos filhos e filhas de Deus. Padre, muito obrigada. É muito bom tê-lo conosco aqui, o Padre Silvio, que é do Revolução Jesus. É da família, faz parte da gente. E como é bom ver o Senhor, né? Traz alegria ao coração. E falando de alguém que é de casa, Thiago, eu sei que tem mais alguém que também é desta casa. Sim. E que hoje veio aqui trazer um pouquinho daquilo que ela viveu na sua vida, falando do amor esponsal de Deus. Mas eu tenho a honra de receber ela, gente, a nossa querida revolucionária que se chama Rosinalva! Meu Deus! Bem-vinda à Revolução Jesus, Rosinalva! Que bom tê-la aqui com a gente! Oh, alegria! Por favor, pode Nossa. chegar. Bem-vinda. Tem Com um lugar aqui só licença! pra você. Olha, gente! Só pra você, Só Rosinalva. pra mim? Até mesmo. Que bom, né? Rosinalva que já é figura conhecida, né? A gente da TV Canção Nova, mas especialmente no Revolução Jesus. Já saiu tanto em missão, né, Rosi? Missão, isso mesmo. Missão aqui em Cachoeira, missão no Brasil, né? Eu ia dizer além do Brasil, mas no Brasil só. No Brasil. Nesse Brasil, Muitos né? recantos, né? Norte, sul, leste e oeste desse Brasil. Deixa eu aproveitar e pegar esse gancho, porque hoje é o dia do gancho. Eu tô pegando tanto Maria. gancho aqui. Olha só, gente, graças a Deus, né? Com essa flexibilização, as coisas voltando, né, ao normal, a Missão Revolução Jesus também para o próximo ano aí está de portas abertas para ir até a sua cidade. Então, os missionários da Revolução Jesus. Então, se você também já está aí pensando em algo, em algum encontro, enfim, vá se programando, entre em contato com o nosso departamento de eventos para levar os missionários Revolução Jesus aí para a sua cidade, né, viver essa experiência. A gente já está aqui, ó, na expectativa de poder viver as missões. Rose, agora para você. A gente ouviu o Padre Silvio. Aguarda. Vai! A gente ouviu na videoaula o Padre Silvio falando sobre o amor esponsal, mas a questão do perdão, né? Que Deus é esse Deus que nos perdoa ali. Eu achei muito interessante ele falando assim, Deus não é aquele que fica anotando todos os nossos erros para depois, né, falar, olha, você errou isso, você errou aquilo. Não. Depois ele vai, à medida que ele vai nos perdoando, ele vai deixando de lado aqueles erros, né? E nós que experimentamos do amor de Deus, nós somos impulsionados a também a viver isso, né? Eu experimentei de forma muito concreta o perdão de Deus na minha vida e hoje me faz ter esse desejo de levar o perdão a outras pessoas. Da mesma forma que eu recebo a misericórdia, eu preciso derramar a misericórdia nos outros. Na sua vida, como que isso aconteceu? Na sua história, de experimentar o amor de Deus e depois você perceber, não, eu preciso também perdoar na minha história. Como que é isso? Conta pra gente um pouco. Ai, Jesus, vamos lá, né? Desafio, né? Em pouco tempo tem que contar algo assim, né? Tão profundo em pouco tempo, mas vamos lá contextualizar a situação, né? Eu vivi um processo de reconciliação que não foi de maneira instantânea, né? Mas foi um processo que eu fui vivendo de encontro realmente com essa misericórdia de Deus e olhar para a minha história e ver as pessoas que eu precisava levar esta misericórdia, levar este amor e levar este perdão. E aqueles que mais assim nos ferem são os que estão mais próximos da gente, né? Que nos amam. E daí eu pude perceber que eu precisava perdoar o meu pai, né? Essa figura tão importante, né, para nossas vidas. E contextualizando, você já percebeu, né, pelo meu sotaque, eu sou do Nordeste, do interior, lá do interior do Nordeste. Meu pai, ele nasceu em 1925, né, uma pessoa assim, vivida Nova. na vida, novinha, né, bem novinha, meu pai. E quando eu nasci, ele já tinha 63 anos. Meu pai, quando casou com a minha mãe, tinha 60, minha mãe tinha 30. E quando eu nasci, ele já tinha 63, e quando eu fui crescendo, me entendendo por gente, que a gente fala no Nordeste, né, se entendendo por gente, eu fui olhando o meu pai, aí já começa a comparação, né? Nossa, mas por que meu pai é tão diferente dos outros pais? E dali, eu fui notando o primeiro fato, assim, meu pai, ele é muito velho. Ele é muito velho. E outras coisas que eu fui vivendo, por ele ter uma história, nascer em outra época completamente diferente, é bom deixar isso bem claro, né? Então, uma criação e nordestino,
Para quem convive com o nordestino, ou conviveu ou mora no Nordeste, vai entender bem, né? O sistema lá é meio bruto. É. Então, o meu pai, ele nos tratou com muita rigidez, né? Então, não podia pintar a unha, tá, gente? Não podia pintar a unha, não podia usar batom, nada de maquiagem. E não podia usar roupa curta, doida para usar roupa curta, né? Na época lá, antes de encontrar Cristo, doida para usar roupa curta. Meu pai não deixava, mas ele não tinha esse amor, esse carinho para corrigir. Então, qual era a forma que ele usava? Era do bruto, né? Às vezes eu colocava uma basezinha clara na minha unha e ele falava, no dia que eu arrancar uma por uma das suas unhas, aí você deixa de pintar a unha. E eu olhava, meu Deus do céu, já ficava assim, né? Eu lembro de um fato em que o meu irmão bateu em mim. E eu fui logo correr para o meu pai, porque a menina quer ser defendida, né? Eu corri para o meu pai para ele poder me defender. E ali foi, de tantas coisas, foi a que mais feriu meu coração. Porque eu fui lá, pai, meu irmão bateu em mim, brigou, nem lembro a época que foi. E na hora ele ficou em silêncio. Ele não fez nada. E a partir dali eu olhei e disse, não tenho ninguém para me defender. Nem meu pai, que podia ter ido lá e ter batido no meu irmão, me defendido. E a partir daquele e de tantos outros episódios, né, eu fui trilhando este caminho já era afastada, porque meu pai nunca me colocou no colo, nunca me abraçou, nunca me beijou. E daí eu fui criando esse caminho de distanciamento, né? Do meu pai físico, mas também de Deus, né? E criando essa revolta e essa independência negativa, né? Eu sozinha me basto. Eu fui atrás daquele que poderia me defender e o que eu recebi foi silêncio. Então, para mim foi muito difícil viver isso e não ter este pai que, quando eu era criança, eu olhava os pais colocarem seus filhos no colo, brincarem, tudo, e eu não tinha esse afeto. Tinha um pai muito presente, mas não tinha esse afeto. E daí, diante de tantos fatos que eu fui vivendo, que foi ferindo o meu coração, de tal forma, que eu imaginava, às vezes eu sentava e falava assim, nossa, minha vida vai ser bem melhor quando meu pai falecer, quando meu pai morrer, porque eu vou ter a liberdade que eu quero. Eu vou poder fazer tudo que eu quero, né? Na adolescência, né? Na loucura da vida, eu vou poder ir para os bailes e fazer tudo que eu quero, vestir a roupa que eu quero. E daí, Deus, depois do meu encontro pessoal com Deus, tive que voltar na minha história. Deus me fez voltar na minha história e ver de verdade o pai que Ele me deu. Que pai que Ele me deu, né? Primeiro foi um encontro comigo mesmo, quem que eu sou, né? Com tudo aquilo que essa Rosinalva que ela é ousada, essa Rosinalva que ela é para frente, essa Rosinalva que não tem medo. Imagina essa Rosinalva que não tem medo, é ousada, com um pai meia boca, o que é que ela ia fazer no mundo, né? Enrolar o pai e a mãe e acabar com o mundo inteiro. E quando eu tive meu encontro pessoal, que eu olhei para a minha história e me olhei e disse, Deus me deu o pai perfeito. Deus me deu o pai certo, porque assim como eu sou ousada agora em Deus, lá fora eu ia ser ousada de tal forma que eu ia acabar com a minha vida e de tantas outras pessoas. Foi o primeiro ponto. O segundo foi ver Deus no gesto simples do meu pai. Meu pai foi um homem que ele faleceu em 2012, quando eu estava no discipulado, segundo ano de comunidade. Foi um homem que Tiago e Rafa, nós éramos pobres, ainda somos, né? Mas era mais ainda. Eram 6 pessoas vivendo com um salário mínimo, naquela época não chegava a R$300. E meu pai, no café da manhã, ele pegava uma sacolinha de farinha com açúcar, tomava uma xícara de café puro e levava essa sacolinha de farinha com açúcar. Ia para a roça trabalhar. Trabalhava porque o café da manhã era pouco. E ele deixava para nós, que éramos crianças, e para minha mãe. Ia trabalhar. E foram outros fatos que Deus foi fazendo lembrar deste pai que me deu tudo. Tudo. A nossa casa, a gente morou de aluguel, foi despejado, enfim, por uma situação lá, e a gente teve que morar na nossa casa, que era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada.
Só tinha parede e piso, sem reboco, sem nada, um banheiro, nada. E fomos para lá. E a nossa casa ela foi construída, meu pai se humilhando, porque como é que um pai de família com 6 pessoas para alimentar um salário mínimo vai construir uma casa? Então, meu pai ele era muito criativo, via casas abandonadas, ia lá saber quem era o dono, pedia tijolo, pedia telha, no tanto que a parede hoje da minha casa toda tortinha assim, porque são vários tijolos de várias casas. E, enfim, a nossa casa foi construindo assim. E tantos outros detalhes e cuidados de Deus, desse Deus misericordioso, mas o top de todos, que fez assim, eu olhar e ver, esse é o cara, esse é o homem da minha vida. Foi quando ele estava, quando eu entrei para a Canção Nova, meu pai ficou de cama, que não foi de doença, mas de velhice, né? Que perdeu todas as forças de tanto que trabalhou. E eu e minha irmã, a gente sempre fazia ceninha de ciúme, assim, brincando com ele, para saber qual que ele mais amava. E eu lembro até hoje do dia que ele estava deitado, né? Meu pai tinha uns dedos grandes assim, e ele deitava e botava a mão aqui, e minha irmã foi lá, quem é a princesa do Senhor? Quem é a princesa do Senhor? E ele pegou o dedão assim e apontou para mim. Ali foi meu pai falando para mim, eu te amo. Você é a minha princesa. De um dedão assim, esticado, porque meu pai nunca disse eu te amo. Pelo contrário, eu só recebi um sorriso dele, uma aprovação quando eu trabalhava. Quando eu fazia algum trabalho em casa. Comecei a trabalhar desde os 9 anos, numa casa de farinha. Então, quando eu ia bem, era que eu recebia aprovação, tanto dele quanto da minha mãe. Aí você não se sente filha, né? Você se sente empregada, uma coisa. E ali eu olhei, e como se eu tivesse ouvido o meu pai falar, eu te amo, eu te amo. Aí Deus já foi curando assim, alargando meu coração, né, pro meu pai. Aí teve outra situação que eu peguei, todas as vezes que eu tentei abraçar meu pai, ele empurrava. Empurrava mesmo, pense no nordestino forte, né? Eu ia parar do outro lado da casa. Todas as vezes que eu ia lá brincando, querendo um abraço, ele dava um empurrão. E daí, ele lá deitado, já frágil, né? Eu disse, agora eu vou, meio que assim, vou testar, né? Eu vou encostar minha cabeça na barriga dele. Se ele empurrar, aí já era, né? Não vai ter abraço, vai ter tentativa, não tem mais nada. Aí eu peguei, encostei a minha cabeça, ele deitado na barriga dele. Aí ele pegou e a mão dele e colocou assim nas minhas costas, né? Botou assim. E ele não fez nenhum carinho. Naquela hora que ele botou a mão, meu corpo inteiro estremeceu. Porque eu só tinha recebido empurrões dele. E botou, e ele não conseguia nem fazer assim. Ele só botou a mão. E ali foi o melhor abraço que eu recebi do meu pai. Foi um amor, era o meu pai falando que me amava e Deus falando também que eu era filha, que eu era amada. Isso foi um ano antes de eu entrar para a comunidade. E quando eu entrei, meu pai faleceu. Eu fui de férias, entrei no primeiro ano, no segundo ano, mês depois, o meu pai faleceu. Mas ele faleceu na graça de Deus e faleceu já quando a gente vive nessa reconciliação. Deus me dando a graça de ter esse olhar misericordioso sobre a história do meu pai e ver que ele não tinha como dar um abraço, um carinho, ele não sabia. Uma pessoa que nasceu em 1925, nem sei como é que foi a história do meu pai direito, né? A bagagem, né? Que traz. E Deus me fez entender de uma forma assim, eu disse, meu pai, e experimentar este abraço, esse dedo apontando a sua princesa dele, e esse abraço, e falando, tá vendo, Rosenalva, que o teu pai te ama? E todos os nãos que ele deu na sua vida, era o sim, hoje estava rezando na capela, né? E meu pai, para mim, é meu exemplo. E Deus falava, ó, todos os nãos que seu pai deu na sua vida foram sims. Naquela hora você entendia não, mas era sim. Sempre foi sim. Sim para você se tornar a mulher que você é hoje. Sim para te formar. Sim para Era uma forma de proteger você de também. proteger, porque eu era muito doidona. Se não fosse meu pai, hoje eu tenho nitidamente. Hoje, Deus me deu, na minha vida, na minha história, a família perfeita, com seus defeitos e o pai perfeito. Para que eu pudesse estar hoje dando o meu sim na Canção Nova. Interessante, né? Algo que você trouxe,
e que achei muito pertinente porque você trouxe um marco aí. Como que a coisa mudou, né? Assim como a história é marcada com AC e um DC, um antes de Cristo e depois de Cristo, a sua história também seguiu um percurso, né? O seu pai não mudou de uma hora para outra, mas a sua experiência com o amor de Deus fez com que você mudasse e visse ele de outra forma. Sim. Então, para você ver, quem sabe você foi ouvindo a história da Rosinalva, a gente nem interrompeu ela, a gente sabe que ela fala bastante, mas hoje, de maneira Se especial, a deixar, gente não interrompeu ela. Fica até meia-noite aqui falando. Porque, de fato, ao contemplar a sua história, nós podemos ver traduzido o que significa esse amor de Deus que se derrama, ressignifica a nossa história, muda a nossa percepção e nos impulsiona a amar. Eu recebo esse amor e fez você viver essa profunda reconciliação com o seu pai. Segura aí, ainda nós temos ainda um tempinho de programa, mas a gente quer trazer para você agora uma dica muito especial, né? O Grande Presente. Já ouviu falar desse filme? Se não, vale a pena porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui agora. Confere aí. Me deve uma coisa, Will. Ninguém toca nas minhas cartas. Corta! Eu não gosto. Não gosta do quê? Esse final não é feliz. Como pode ser feliz se um homem mata o outro? Levanta a mão quem quer que o Jackson mate o Wilson. O público quer vingança. E a nós cabe servir ao público. Então vamos servir a eles um prato melhor. Mas calma, é só um filme. Tem certeza? Leia os jornais. O que você vê neles? Violência, ódio, insultos e ameaças por toda a parte. Os terroristas colocaram uma bomba no carro da minha mãe. Nós duas perdemos minha mãe uma das pernas e um braço e eu perdi as 2 pernas e 3 dedos. Eles queriam voluntários para atacar Londres. E assim que eu completei 5 anos como homem-bomba... Eu cresci com muito ódio. Eu queria treinar pesado para ficar mais forte, para então matar o meu pai. De quantos assassinatos estamos falando? Pelas minhas próprias mãos e umas 300 pessoas. Este homem matou meu filho no genocídio. Eu queria muito que fosse um filme. Esse roteiro não funciona! Encontre uma vítima que esteja disposta a perdoar. E aí mudamos o roteiro. Perdoar um assassino? Eu achei que seria impossível. Quer dizer que você, vítima de uma bomba, conseguiu abraçar um homem que plantava bombas para outras pessoas? Juan Manuel, quando você está cego pela guerra, seu coração se fecha. Você não conhece a palavra amor, só conhece quando alguém te abraça e te dá o perdão. É uma sensação tão maravilhosa. E é isso que devemos trazer de volta para dentro das famílias, o verdadeiro perdão, daqui de dentro. E para você que está aí, ó, a dica, O Grande Presente, um filme que pode mudar a sua percepção sobre o perdão. E a gente continuando aqui, Rosinalva, eu gostaria que você falasse assim, de forma bem resumida, porque o nosso tempo está acabando, né? Mas você contou um pouco da sua história, como foi esse processo de perdão. Pode ser que alguma pessoa que está nos acompanhando agora fale assim, eu preciso perdoar, mas eu não sei como. O que você diria para essa pessoa nesse momento? Perdão é graça. Precisa pedir a Deus. Eu não perdoei o meu pai por as minhas próprias forças. Tenho consciência disso. E ninguém consegue perdoar. Porque quando a gente... É uma dor, é uma ferida. E que precisa ser curada com o amor. Com o amor, que é Deus. Então é graça. Peça essa graça e Deus concede. E você pode dizer que o perdão mudou a sua vida? Totalmente, gente. Vamos perdoar, porque o perdão liberta, né? O perdão nos traz esta vida, esta alegria, esta vida nova em Cristo. Então, precisamos liberar, não deixar as pessoas presas dentro do nosso coração, mas entregá-las para Deus. Então, perdão é essencial para trilhar esse caminho de intimidade profunda com Deus. Esse foi o programa Revolução Jesus, segundo capítulo da série Ágape. Falamos sobre o amor esponsal. E não tem como falar de amor e não falar de perdão, porque o amor de Deus nos perdoa sempre e isso transborda na nossa vida, como a gente viu no testemunho da Rosinalva aqui. Muito obrigado, viu, Rosinalva, por abrir seu coração, dispor a sua vida e com certeza foi remédio para muita gente.
Amém. Deus abençoe, viu? Eu que agradeço. As portas estão sempre abertas para você, viu? Obrigada. Valeu, Rafa. Obrigado. Tamo junto. Olha toda a equipe que está aqui com a gente. E agora a gente vai terminar assim, deixando você refletir, deixando você colher ainda de Deus aquilo que Ele tem a fazer. Mas principalmente, abrindo o seu coração, porque Deus não cansa de nos amar. O amor de Deus não se cansa nem descansa. Forte abraço. Valeu.